Boa noite, Hélio. Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Bom. E aí, Felipe, tranquilo? Suave, suave. Boa noite, Luísa. Tudo tranquilo? Boa noite. Tudo. E aí, vocês deram uma lida naquele manual? Rapaz, velho, eu vou te falar. Se eu sou um diretor regional ou alguma coisa maior, eu mandava todas as matérias ser daquele jeito, sabia? Não só as interativas, dá mais segurança, até juridicamente, caso alguém conteste alguma coisa, você faz uma prova daquele jeito. Lembra que eu falei na segunda-feira passada que provavelmente as provas iam ser parecidas com a matéria EAD? Sim. Então, é exatamente daquele jeito que eu faço a faculdade de gestão pública. É o mesmo jeito. Tem um localizador e não sei o quê, aí você tem 3 horas para fazer, é desse jeito. Entendi. O problema, Felipe, é porque para todo mundo fazer daquela forma, né? Eu acho que teria que ser. O professor deveria ter que enviar essas provas antes, elas se adequarem ao modelo, né, deles, então daria um pouco de trabalho. Não, Hélio, sabe por quê? Ó? Sabe Hum, por que eu acho que não daria trabalho? Porque, tecnicamente, já que a gente está tendo que fazer essa modalidade de aula e prova, por que não as provas também das outras matérias virem prontas? Porque, tecnicamente, também tem. O professor, ele segue um plano de ensino. Vocês não seguem um plano de ensino? sim, a gente segue o plano de ensino, né? Então a faculdade lá, provavelmente eles devem ter algumas provas ou Ah, redigir prova. Só que aí, tipo assim, não tem só um curso de administração. Tem da Facnet, tem da FAB, tem a outra do Taguatinga Sul, tem a de Sambamba, enfim, tem vários cursos de administração que a Croton pode dar. Então, ela podia disparar a prova. Igual tá fazendo com igual sempre fez com as interativas, igual sempre fez com as outras matérias, com o EAD. Então, eu acho que seria melhor até juridicamente, porque depois esse negócio vai dar um BO para a faculdade, para a escola pública, para a escola particular, esse negócio, você vai ver. eu acho que pensando por esse lado, não, Felipe. Acho que não teria problema. Agora deixa eu te falar o que eu penso que é o grande problema de você colocar todas essas disciplinas do mesmo jeito. É porque isso não foi dito desde o início, né? Então, assim, quando vocês entraram aqui para fazer essa disciplina, né, a capital de giro, desde o início você sabe que ela é uma disciplina blended, né? Então, que a segunda prova, né, ela vem de São Paulo. Então, assim, o professor não tem autonomia para poder fazer. E aí o grande problema é o seguinte, imagina se eu chegar para você, né, você está fazendo ali uma outra disciplina, por mais que eu siga o plano de ensino, por mais que a gente faça tudo ali direitinho, eu acho que dá muito mais complicação jurídica, no sentido assim do aluno reclamar, se a prova, se não for combinado desde o início, né? Entendeu? Imagina que eu chego ali para você, falasse assim, ó, imagina que essa nossa disciplina, ela fosse normal, né? Disciplina normal. Aí eu chegasse aqui, ó, muitos alunos, né, chegassem aqui e falassem, ó, pessoal, a prova vai vir de São Paulo. Tudo bem, mesmo que eu tenha seguido o plano de ensino, mesmo que eu tenha feito tudo direitinho. Eu acho, assim, que isso dá mais complicação jurídica do que o contrário. Porque eu penso assim, o que é combinado desde o início, né? Tudo bem, se todo mundo entrar de acordo e mudar, beleza. Mas a gente chegar e mudar no final, eu acho que isso não é tão adequado. Principalmente o aluno que se sente prejudicado, né? Então, imagina que o aluno não passou. Aí ele vai querer questionar, não, mas a prova veio de São Paulo, não, mas isso aconteceu. Assim, esse é meu ponto de vista, entendeu? Não, sim. De qualquer maneira, o aluno que vai se sentir prejudicado, ele vai entrar independente da maneira que for dar essa prova, né? Eu sei, mas, por exemplo, o aluno que se sentir prejudicado e não houve mudanças, ele não vai ter tanto argumento, você entende? Não houve mudanças das regras, esse tipo de coisa. Se você Ah, mas olhar,
Ah, Questão de mudança de regra, ou Hélio? Tipo assim, só o fato da gente não ter mais aula em sala, por exemplo, já é uma mudança. O fato, por exemplo, de os trabalhos, o tipo dos trabalhos serem diferentes, o tipo da presença ser diferente, igual várias coisas mudou, então é um pouco complicado. Tipo assim, eu falo, não é nem questão de de buscar um meio jurídico para poder se firmar. Seria mais para padronizar mesmo o formato de prova, né? Porque, igual, por exemplo, hoje é dia 1 de junho, a gente só tem certeza da prova sua e do Magdiel, porque é interativa online, a gente não tem noção de nem como é que vai ser as outras provas, porque do primeiro semestre, a primeira prova B1, no caso, né, a N1, foi só 1.000 pontos, aí teve professor que passou, teve professor que passou trabalho, teve professor igual você que passou aquele ó, formuláriozinho e tal. Aí passou um questionário para a gente entregar. Passou de manhã, digamos assim, passou às 19 para entregar até às 23, 22, enfim. Só que, por exemplo, para uma prova valendo 1.000 é uma coisa, agora para uma valendo 4.000, entendeu? Valendo os meus, praticamente 40% da nota. eu sei, os meus alunos, eles já estão todos cientes já das outras disciplinas, já avisei. Vai ser o mesmo processo, é tanto que também na outra faculdade que eu dou aula, está sendo também da mesma forma, entendeu? Eu praticamente eu não mudei quase nada do que foi combinado desde o início, entendeu? Por exemplo, a questão dos exercícios. Os exercícios que eu passo para vocês não era o faça valer a pena? Então, continuo colocando faça valer a pena, só que ao invés de vocês mostrarem um caderno, eu coloco ele no formulário. Então, disponibilizo ele no Sim, formulário para vocês responderem. sim, A mas prova. é, hum, é aí que tá, é aí que tá. Igual, por exemplo, você fez o certo, assim, para a gente aluno, que pegou o seu método e adequou à nossa realidade, ao que podia. Agora, igual, por exemplo, teve professor que, digamos, dava ponto por presença, por participar da aula, para não ficar quieto lá no canto, sem só marcando presença, dava ponto. Aí chegou agora, ele não, tipo assim, a gente não sabe para onde foi para os pontos que ele ia dar. Aí, por exemplo, fala que vai dar o ponto só por fazer o aula, entendeu? Você tá entendi. entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo assim, mudou do É, meio pro fim. é Então, porque, na verdade, o que ficou foi o seguinte, meio que não houve uma padronização de formas de avaliação, né? E aí, e- meio que, basicamente, cada professor ficou com seus critérios, né? Eu tentei não mexer no que a gente tinha combinado desde o início, né? Por mais que a gente tivesse à distância, de forma remota, né? Eu tentei, assim, deixar o mesmo padrão. Então, eu dou aula em outras duas disciplinas, que, inclusive, não são blended, né? São totalmente presenciais, né? Aí eu mantive o padrão, lista de exercícios, aula de revisão antes da prova. A única coisa diferente que eu vejo é que a prova, ao invés de eu passar uma prova na sala de aula, o aluno está respondendo aquele meu formulário lá, entendeu? Aí, assim, aquele formulário ele fica gravado, inclusive tá até a menina saiu, a Célia. A Célia, por exemplo, ela tinha pedido para mim o formulário, eu enviei para ela o formulário, a prova dela, entendeu? Então, eu tenho todas as provas de vocês, tenho tudo guardado direitinho. Se alguém se sentir prejudicado, por exemplo, a Luísa Cecília, ela falou, professor, eu tô achando minha nota um pouco baixa. Eu falei, olha, não tem problema. Você pode verificar lá qual nota que você acha que está baixa, eu tenho tudo documentado, tudo guardadinho, tudo, entendeu? Tá tudo certinho. A única coisa é que a prova, ela não é presencial, mas ela tá tudo documentado, tudo guardado. Pode falar, Adélia. Hélio, deixa eu te perguntar, então a sua pontuação vai ser só do faça valer a pena, né? Sim, esse bimestre agora, né, a pontuação são 1.500 pontos, não é isso? Aí ele vai Isso, ser faça valer a pena. então tá bom. Bom, pessoal, vamos. Tranquilo, Felipe? Eu quero falar mais alguma coisa sobre isso? não, era só mesmo uma conversa de boa mesmo, é só pra. Só para a gente ir conversando aí antes de iniciar, né? É, mas É que, bom. Mas eu espero que eu concordo com espero que você. no segundo. Sim, eu falo assim, que espero que no segundo semestre as coisas pelo menos normalizam, né? Eu concordo com você que eu acho que o que você sente falta é uma padronização, né? Por mais se for de um jeito ou de outro, eu acho que você está sentindo falta disso, né? Questão de uma padronização, não é isso? Pelo que eu entendi.
Sim, sim. Pois é. Eu, assim, cara, eu tentei fazer da melhor forma que eu achava, entendeu? Assim, para não mudar muito a rotina, né? Então, acho que os meus alunos aí, acho que vocês já foram meus alunos, eu não mudei muito a rotina, né? A gente tinha as aulas, eu olhava o caderno de vocês, só que ao invés de olhar caderno, agora eu olho o formulário, né? E acho que basicamente é isso. Se a gente tivesse tendo aula presencial, seria da mesma forma, né? Eu estaria olhando as atividades de vocês e agora chegaria o momento de vocês fazerem a prova, né? Que seria aí, ao invés da prova ser online, né? Igual vai ser agora, ela seria presencial, mas seria a prova vindo lá de São Paulo também. Eles só um desabafo aqui que eu tô igual o Felipe. Eu Pode achei falar, assim, Adélia. Tudo que bem. nem na matéria da Francisca, que é a análise de custo, veio a Sim, eficiência, coisa que a gente não sabia que ia fazer nesse primeiro semestre, até porque as aulas estão online. Talvez seria, no caso, tipo, para o segundo semestre, e a prova vai valer 4.000 pontos. Então, assim, eu acho que pegou todo mundo de surpresa. E é só cálculo, é pauleira essa matéria para você estar vendo ela toda online, sabe? Eu tô achando muito difícil, muito mesmo. E ainda para valer 4.000 pontos é muita coisa. Eu acho que seria mas o caso até da gente falar com o coordenador. Ô, Délia, mas para você ter uma ideia, Oi. teve um trabalho que eu fiz que eu chamei o Hélio, pedi ajuda para o Hélio, e o Hélio não sabia responder. Aquele lá, Hélio, de análise de Foi. curso lá. Aquele trabalho, Felipe, eu tive a ajuda da Márcia para fazer. Aí você vê um único trabalho valendo 1.500 pontos. Quantas outras pessoas não foram prejudicadas? E assim, em uma aula que está quase só 1 hora, eu acho que seria o caso da gente se reunir e falar com o coordenador, principalmente dessa proeficiência. Ou passa para o segundo semestre, ou não Não, sei. proficiência não vai ter, não. Não, a Francisca falou que vai ser na matéria dela, vai valer 4.000 pontos a matéria dela, Não, a prova o dela. que vai Foi, na passar sexta-feira ela falou. sexta agora? Foi, Felipe, foi a última pergunta que eu fiz para ela. Ela falou que a proeficiência ficou com a matéria dela e seria dado nesse semestre e valeria 4.000 pontos a prova dela. É porque, na verdade, a proficiência, ela ia, no caso, em vez de valer 2.000 pontos, ia valer, em vez de valer 4.000, ia valer 2.000 a prova de proficiência e 2.000 a prova dela. Só que a proficiência foi cancelada e a prova dela voltou a ser 4.000 normal. Não só dela, como todas as outras matérias, entendeu? Todas as outras matérias ia ser uma prova de 2.000 e uma única prova de proficiência que valeria 2.000 para todas as matérias, entendeu? Tirando a disciplina interativa. É assim que ia funcionar. Agora, o que ela passou, eu não sei, porque, né? eu acho que é mais Então vamos nessa linha tirar a que o Felipe dúvida, né? falou aí, viu? Mas vocês podem se informar direitinho. Só é Pessoal, ruim, ele, igual eu ah, falei, a gente tá sem coordenador. Pra você ter uma ideia, o semestre não, mas inteiro. tem o Samuel, cara. Tem o Samuel, pessoal. Se vocês tiverem algum problema, vocês podem conversar com o Samuel. O Samuel ele tá com a coordenação de administração. Tá bom? Pessoal, então, acho que boa noite aí para todos. Acho que a maioria já estão aí em sala, né? Gostaria de fazer aqui alguns avisos aí para vocês, algumas coisas aqui. Seguinte, primeiro, né, que eu mandei lá no grupo um manualzinho. Mandei não, o Felipe colocou, né? Felipe colocou, eu ia colocar, mas aí o Felipe colocou primeiro. Obrigado aí, viu, Felipe, por colocar. Eu ia colocar lá no grupo, pessoal, um manualzinho sobre as avaliações interativas, né? E aquele manual também vai servir para a nossa disciplina, para a disciplina Blend. Eu aconselho vocês que leiam o manual, tá? Com calma, direitinho. Verifiquem todas as. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar lá para mim. Eu li, entendeu? Basicamente, né, é o seguinte: vocês vão fazer a prova online, né? A partir do momento que você inicia a prova, você tem 3 horas para poder concluir a prova, entendeu? Caso, por exemplo, você esteja fazendo a prova, eu tenha respondido, imagina você respondeu lá 80% da prova. Se por acaso a internet cair, esse tipo de coisa acontecer, quando você retornar, ele volta ali para o início, né? Para o início não, desculpa, ele volta para onde você parou. Mas limitando, né? Limitando aí o período de 3 horas. Então, imagina o seguinte: professor, eu estava fazendo minha prova, comecei a fazer, e aí faltou internet e eu não consegui mais fazer.
Infelizmente, pessoal, se fechar o tempo ali de 3 horas, né, vai ficar com aquelas respostas que você tinha colocado ali desde o início. Então, seria bom que vocês, quando fossem iniciar a prova, vocês tivessem aí... Eu penso assim, eu vou dar uma ideia para vocês que eu faria, né? Eu tentaria fazer em casa com a banda larga, né? E também se tiver o celular do lado ali, em caso, sei lá, energia, alguma coisa aconteça da forma, né? Aí você, se por acaso der algum problema no computador, você puder continuar no celular, desde que você tenha um plano aí de dados aí no seu celular. Essa é a minha dica para vocês, né? Porque imagina só, eu começo a fazer aqui a prova, aí minha internet dá um problema, ou falta energia, alguma coisa do tipo, né? E aí, como é que eu vou terminar a prova? E se eu tiver pelo menos o celular carregado com o sinal né, do plano de dados, eu conseguiria terminar pelo celular. Quer falar aí, Felipe, com relação a isso? Então, essa é a minha dica aí Pode falar, Felipe, se quiser. Não, era só falando que eu mandei uma mensagem para o Samuel mais cedo, perguntando, né, realmente da proficiência. Agora que a Adélia comentou aí, eu lembrei que mais cedo ele mandou um e-mail com relação às provas interativas, né? E aí eu respondi perguntando da proficiência, se ia ser cancelado ou não. Agora eu estava fuçando o meu e-mail justamente para mim ter certeza do que eu estou falando. E eu olhei aqui, eu vi realmente que eu respondi ele perguntando da proficiência. E qual foi a resposta dele? Foi justamente essa? Ainda não deu. Ele não deu, né? Não. Tá certo. Então, pessoal, aí o que acontece? A prova, ela vai iniciar no dia 4, você tem do dia 4 até o dia 10 para fazer, né? A nossa próxima aula vai ser dia 8, não é isso? É isso? Dia 8, né? Nossa próxima aula? Isso, dia 8. Não, o Hélio, porque é o seguinte, as provas vão ser do dia 4 ao dia 10, as disciplinas interativas, e as normais do dia 15 ao 19. Sim, mas porque a nossa disciplina, ela se enquadra na disciplina interativa, né? A prova. Então, por isso mesmo que a prova vai ser dia 8. Não, na verdade, você pode fazer qualquer dia. Você pode fazer qualquer dia desses dias aí, não? Não precisa ser na data da prova. É a partir de quarta-feira, no caso. Quinta, de na quinta, verdade. aliás. Aí o que eu queria combinar com vocês aqui é o seguinte, ó. Eu poderia dar mais uma aula para vocês, dia 8, porque eu falaria mais um capítulo para vocês fazerem a prova. Entendeu? Aí, que aí eu acharia melhor para vocês, porque aí no caso ficaria faltando só um capítulo, né, pessoal? Esse aí vocês teriam que estudar ele por conta mesmo, seria o último. Outra questão também, não sei se vocês já entraram lá no AVA, vocês estão vendo aí o AVA? Tá vendo aí, pessoal? Sim. Ó, lá no AVA, pessoal, quando você coloca aqui, ó. Oi, Wellington? Boa noite. Esse AVA aí tem umas 2 semanas que tem dia que pega, tem dia que não pega, que não entra. Eu tenho umas 500 chamadas de AVA aqui para poder entrar. Hoje, que não sei que milagre foi esse, tá entrando normalmente. E o resto não tá. Igual aquele nota máxima mesmo, não deu para fazer porque todo dia tava fora do AVA. Entendi. O que eu queria falar para vocês, pessoal, é que quando vocês colocam aqui na disciplina capital de giros, aí tem aqui, ó, unidade 1, unidade 2, aí deve aparecer para vocês aqui, ó, avaliação presencial. Ele aparece para vocês? Aí você vai clicar aqui, ó, avaliação presencial, entendeu? Aí ele vai abrir essa página aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Aí tá vendo que tem aqui roteiro de estudos? Nesse roteiro de estudo é como se fosse um simulado para vocês estudarem. Ó, o roteiro de estudos é uma lista de exercícios semelhantes às questões da prova e tem como finalidade prepará-lo para a prova. Então, eu acho que seria interessante todos vocês fazerem aqui esse roteiro de estudo, entendeu? Antes de fazer a prova.
Eu cliquei aqui, ó, ele vai abrir aqui. Ninguém tentou ainda do nosso grupo, né, ó. Se tem 2 tentativas permitidas, né, ok? Ninguém tentou ainda do nosso grupo, ó. Aqui da nossa sala de aula, ninguém tentou ainda, tá vendo? Certo? E aí, eu acho que seria interessante vocês fazerem isso daí, tá bom? Para se preparar melhor aí para a prova. Combinado? Combinado aí, pessoal? Combinado. Combinado, combinado. Bacana. E aí? Podemos fazer assim, então? O ideal seria que vocês, ó, vamos lá, que vocês entrem e façam respondam, né, esse roteiro aí de estudos aí, tá certo? Aí, na próxima segunda-feira, eu daria aula para vocês, né? E aí vocês teriam aí mais 3 dias para poder tentar fazer, né? Teria o próprio dia 8, né? Dia 9 e dia 10. Eu sugiro que não deixem para cima, em cima da hora, né? Que já façam ali, ó, no próprio dia 8 mesmo, ou no mais tardar no dia 9. O que vocês acham? Mas então, Hélio, então uma vez aberto a prova, não tem como fechar novamente, né? Não. O que acontece? Se você abrir a prova, você tem 3 horas para poder terminar. Entendeu? Se você não conseguir terminar naquele período ali de 3 horas, né, ele fecha com o que você respondeu. Entendeu? Tá bom. Se a gente tiver alguma dúvida na hora de estar respondendo, a gente pode te mandar a pergunta, alguma coisa? Não que você vá dar a resposta, mas se tiver alguma dúvida, você ajuda a gente? Eu poderia até ajudar. O problema é que todo mundo vai responder um horário. Talvez eu não tem como eu garantir, às vezes, que eu vou estar disponível ali para poder ajudar, entendeu? Idélia, deixa eu falar. O sistema lá funciona assim. Se você, por exemplo, está na aba aqui da prova e clicar em outra aba, a prova cai. Aí você tem que fazer tudo de novo, fazer o login e reiniciar a prova. As questões que você já marcou, fica salva. O negócio é que se você mudar de aba aqui na internet, por exemplo, ele já sai da prova e você vai ter que fazer login tudo de novo. E procurar o localizador. O negócio... E o Felipe... Eu vou abrir 2 computadores agora. Eu vou pegar 2 computadores para fazer. Essa é uma boa. Então, o que o Felipe está querendo dizer é o seguinte, né? Que se você pegar, abriu ali, né? Não tem como você pesquisar. Aí eu sugiro, pessoal, que se vocês forem pesquisar, forem fazer alguma coisa, né? Vocês ou façam com o computador e o celular, por exemplo, se quiser olhar alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, entendeu? Porque se for no próprio computador, vai ficar um pouco difícil. Porque, igual ele falou, se você abriu outra coisa, ele vai cair, né? E você vai ter que reiniciar ali de onde você parou. O bizu que eu dou é fazer a prova pelo celular. Faz a prova pelo celular e aí você tem um computador. Pesquisar no computador. Isso. Gente, outra coisa. Quem faz o desafio Nota Máxima encerrou sexta-feira, viu? Não tem como mais fazer. Lembrando que quem tiver 9.000 pontos lá no desafio Nota Máxima equivale aos 2.000 pontos que recebe aos 3.000 pontos, aliás, que se eu não me engano, que recebe do desafio transversal lá, na atividade transversal. Atividades transversais. Pessoal, dúvidas aí, então? Alguma dúvida? Você entendeu, Délia? Eu não posso te garantir que no dia que você vai estar fazendo a prova ali, eu vou poder te tirar alguma dúvida, entendeu? Você entendeu? Não, se eu puder, tudo bem. Se eu puder, eu ajudo, né? Felipe sabe aí, né, Felipe? Felipe me pergunta as coisas aí, às vezes eu não sei não, mas eu tento ajudar, né? Não, a gente vai somando aí. Tá certo. Pessoal, combinado, então? Mas, assim, se vocês quiserem fazer a prova, quiser fazer a prova quinta-feira, fica a critério de vocês. Eu só estou falando que eu vou dar mais uma aula, né, na segunda-feira, para ajudar aí. Mas quem quiser fazer, né, achar, não, eu acho que eu consigo fazer e pronto, fica a critério de vocês, tá? Tá bom? A partir do dia 4. Beleza? Outra coisa, parece que lá quando você entra no sistema, já fica o agendamento das provas. As provas já ficam agendadas, não é isso?
E aí seria interessante vocês entrarem para ver se já está agendado, lá de acordo com aquele manual que eles mandaram aí para a gente aí. Bem, vou iniciar então a aula de hoje aí, tá? E qualquer dúvida, aí vocês podem me perguntar, pode mandar mensagem, não tem problema nenhum. Pessoal, então vamos lá, boa noite aí para todos novamente, espero que estejam todos bem aí. Estamos chegando aí na reta final, né? Estamos falando aqui de prova. E vamos lá, né? Então hoje, dando sequência em nosso conteúdo, né? Seria a seção 4.2. O que diz aí a seção 4.2? Administração de capital de giro. Então, na aula passada, a gente aprendeu o que era o capital de giro, né? E hoje a gente vai ver como é que a gente pode fazer a administração aí desse capital de giro, tá? Então, começa com uma perguntinha aí, né? Você já parou para pensar que os valores do capital de giro, ou seja, os valores do ativo circulante, são os que trazem menor rendimento para a empresa? Vocês já pensaram aí nisso? Que os valores do capital de giro, né? Ou seja, os valores do ativo circulante são os que trazem menor rendimento para a empresa? Vocês já pensaram nisso? Alguém saberia explicar isso? Vamos lá. Como é que é formado o ativo circulante? Ele é formado por quem? Pelo caixa, banco, contas a receber, né? E o estoque, né? Por que será, né, que eles são os ativos, né, que trazem menor rendimento para a empresa? O que vocês acham? Quem tem alguma ideia? Bem, né? Por que isso acontece, né, pessoal? Em diversos segmentos empresariais, né, o que acontece? Esses valores, eles não vão gerar receita para a empresa. Então, imagina o dinheiro tá parado lá no caixa. Esse dinheiro vai gerar receita para a empresa, né? Imagina lá o seu estoque lá de matéria-prima. Esse estoque de matéria-prima, se você não transformar ele num produto, será que ele vai gerar receita ali para a empresa, né? Então, a gente tem aqui diversos segmentos empresariais, né? Que o dinheiro que você investe ali no seu capital de giro, ele não gera receita, né? Então, ele seria o ativo, né? Que ele tem menor rendimento e traz menor rendimento para a empresa. Na seção 4.1, né? A gente viu que, apesar disso, né? A gente precisa aplicar um certo volume, né? No capital de giro, porque ele é necessário para a gente manter a atividade operacional da empresa. Porque se você não fizer esse investimento, pode chegar um momento que você não tenha mais dinheiro ali para comprar estoque, você não consiga financiar suas contas a receber, e aí o processo, a atividade operacional, ela vai ser interrompida. Porque aí você teria que esperar você receber o que você fabricou, o que você vendeu, né, para poder começar a sua atividade operacional novamente. E a gente sabe que isso não é a forma mais adequada, né? Então, você tem que ter um dinheiro reservado, né, para poder financiar, né, esses estoques e as contas a receber. Então, olha só. O capital de giro, né, pessoal, ele é formado, né, em grande parte por valores que são corroídos pela inflação. Por que isso acontece? Por que né, o dinheiro que fica ali no caixa, por que ele, em grande parte, ele é corroído pela inflação? Por que o dinheiro que está no estoque, em grande parte, ele é corroído pela inflação? O que vocês acham? Vamos lá, quero que vocês participem aí. Alguém fala aí. Vamos, pessoal? Vamos lá? Wellington, por que você acha que o dinheiro que fica lá no capital, o dinheiro que é investido no capital de giro, por que em grande parte os valores dele são corroídos pela inflação? O que você acha? É porque eu acho que tudo hoje em dia é corrigido pela inflação, né? Porque senão ele defasa. Ou senão esse capital de giro você tem que deixar ele no investimento diário, igual meu capital de giro eu deixo ele em investimento diário. Quando eu preciso eu vou lá e sempre está rendendo alguma coisa. Ah, bacana, você foi esperto aí, ó. O que você está fazendo? Você está pegando, ao invés de deixar o dinheiro, né, parado, você está fazendo umas aplicações, né, diárias ali, né? É claro que essas aplicações elas não vão render muito para você, mas está te garantindo pelo menos que você não perca tanto, né, com relação à inflação. Então é justamente isso que você falou, Wellington. O que acontece?
Se a gente deixar o dinheiro totalmente parado lá no caixa ou no estoque, o que acontece, pessoal? Esse dinheiro, né, ele sofre a desvalorização com o passar do tempo, né, devido, né, à inflação, tá certo? Porque muitas vezes você não consegue aplicar. O Elton disse que conseguiu uma alternativa que ele consegue fazer aplicações diárias desse dinheiro. Então, o que acontece? O dinheiro está aplicado, então, teoricamente, ele está sendo pelo menos corrigido aí, não é isso, Elton? Corrigido. Todo dia, tem vez que já chegou a ficar mais ou menos um dinheiro, capital de giro mesmo, aplicado meu, 30 dias eu sem pegar ele. Porque o dinheiro que vai entrando no caixa, eu vou pagando os boletos, duplicata e o que tem para pagar. Já chegou a ficar 30 dias lá rendendo juro. Mas e você também não precisa mexer, né? Mas, por exemplo, a gente também tem que lembrar que não é só esse dinheiro, né, que você tinha ali, teoricamente, ali no caixa, mas também, por exemplo, seus estoques. E aí, basicamente, pessoal, o estoque não tem como a gente fazer isso, né? Como é que eu vou aplicar o estoque? Vocês concordam com isso? Porque o capital de giro não é só o dinheiro vivo, né? Ele também é aqueles estoques, são o dinheiro que financia os estoques e as contas a receber. Então, o estoque também é dinheiro. Professor, uma coisa que eu faço com estoque, aqueles produtos que estão há muito tempo sem vender, eu faço promoção nele. Estoque meu não dura mais do que 40 dias, não. Entendi. Para você tentar girar ele o mais rápido possível, né? Agora, só não gira igual agora. Agora, eu não faço isso porque está tendo aumento de matéria-prima de lubrificante. Aí eu não estou fazendo isso, porque o estoque meu está me dando igual eu comprei vamos supor, um produto a 10. Ele, de quando eu comprei hoje, ele aumentou quase 30%. Eu estou ganhando, querendo ou não querendo, em cima, que ele aumentou. Sim, porque o que está acontecendo? Ao invés do produto, dos custos, né, os custos estão aumentando. E como você tem essa mercadoria em estoque, né, você não está precisando comprar, né? Então, ela está saindo teoricamente mais barata para você, né? Bem, mais barato e a venda está saindo mais rápida porque eu estou com um preço melhor do que os concorrentes, que eles já compraram primeiro. Aí sim. eu aproveito que eu estou com estoque antigo e vou, até pegando mais cliente novo, eu pego. Bacana. E a vida vai levando a vida desse jeito. Hoje em dia o empresário tem que saber comprar bem, porque se não souber, ele fica parado. Com certeza. Pessoal, então, como a gente estava falando, né? O capital de giro, né? Ele é constituído por investimento, né? Que a gente vai fazer em caixa, bancos e aplicações financeiras, contas a receber de curto prazo e estoques, né? Aí o que acontece? Quanto maior for esses valores investidos nesses itens, né? E quanto maior o tempo que esse investimento tiver, né? Maiores são as perdas da empresa, porque sua capacidade de compra é reduzida, né? Pelo efeito da inflação. Então, o que acontece? Quanto mais dinheiro, né, eu tiver disponibilizado aí para o capital de giro, né, teoricamente, maiores são as perdas para a empresa, né, porque a compra, né, a possível capacidade de compra, né, ela vai ser reduzida pelo efeito da inflação. O que acontece o seguinte, a gente sabe que a inflação, ela faz com que a gente perca o poder de compra. O que é perder o poder de compra? Né, você não conseguir mais comprar a mesma quantidade de itens que você compraria normalmente, tá certo? Então, né, o que seria lógico, né, olhando o ponto de vista lógico aí? O ponto de vista lógico, né, que seria mais rentável a empresa manter no ativo circulante os menores recursos possíveis. Né? Então, se a gente for analisar assim, então, no capital de giro, eu vou deixar lá o menor valor possível, né, para eu não perder tanto, né, com a questão da inflação, né, porque eu vou ter valores ali investidos, né, esses valores investidos, eles são corroídos aí, né, pelo aumento da inflação. Então, o que seria mais lógico, né? O lógico da gente pensar então eu vou deixar o menor valor investido possível no capital de giro, tá certo? Então, essa seria a lógica, né? E aí o professor Assaf Neto, né, no seu livro, ele dá um exemplo e fala para a gente o que seria, né, o mais adequado. Por exemplo, os valores disponíveis poderiam ser sempre iguais aos desembolsos de caixa efetuados em diferentes momentos. Da mesma forma, o valor investido no realizável a curto prazo
seria o reflexo do volume e prazos ideais de vendas a crédito. E os estoques deveriam conter a quantidade estritamente necessária para a consecução da meta de produção e venda estabelecida pela empresa. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui o seguinte, olha, o ideal seria você fazer o seguinte, você deixar no caixa o dinheiro exato que você precisa para os seus desembolsos, que você deixe no estoque a quantidade exata que você precisa, né, para a sua produção. E só que nós sabemos, pessoal, que isso não é muito fácil, né? E quando a gente faz esse tipo de coisa, né, a gente pode estar correndo alguns riscos aí, tá certo? Então, quando você deixa ali, ó, a quantidade mínima, né, de capital de giro, isso, teoricamente, traz mais rentabilidade. Então, não é óbvio, né, que quanto menos dinheiro você deixar, né, disponível ali, reservado no seu capital de giro, o que vai acontecer? Isso traz aí, né, uma maior rentabilidade para a empresa. Só que, por outro lado, né, essa maior rentabilidade, pessoal, também vai trazer alguns riscos. E que riscos seriam esses? Né? O primeiro deles seria o seguinte, você pode levar a empresa a apertos na capacidade de pagamentos se houver atraso nos seus recebimentos previstos. Esse é o risco de liquidez. Então, imagina só o seguinte, imagina que você mantém ali, né, o menor valor possível de capital de giro. Só que você está contando que tudo vai acontecer normalmente. Você está contando que todo mundo vai pagar, todo mundo vai honrar com seus compromissos. E aí imagina só, né, que alguns pagamentos que você tinha para receber, eles são atrasados. As pessoas atrasam os pagamentos. Então, quando isso ocorre, você vai diminuir, né, a sua liquidez, a sua capacidade de honrar com seus compromissos. Então, se você não tem ali uma gordurinha no seu capital de giro, tá certo? Algo ocorreu errado, as pessoas deixaram de pagar, tá certo? Você vai ter também que atrasar os seus pagamentos, você também vai diminuir a sua liquidez. Então, esse é o primeiro ponto aí. O segundo ponto é que você pode atrasar a produção e comprometer as vendas, né? Se houver um aumento excepcional de demanda e não ter estoque suficiente. Então, imagina o seguinte, imagina que você não tem uma gordurinha ali no seu capital de giro, e aí você mantinha um nível estritamente necessário, né? Aí chegou uma grande demanda de produtos. Você não vai ter como, né, aumentar ali o seu estoque, né? Não vai ter como você aumentar o seu estoque. Então você vai perder dinheiro aí, tá certo? Porque você não consegue atender a demanda ali do mercado. Pessoal, deu para entender então isso daí? Então a ideia é o quê? Que a gente mantenha, né, o menor nível, tá certo? Valor mínimo, né, para financiar ali o seu capital de giro. Porque ele, né, esse dinheiro ele é corroído pela inflação, você perde poder de compra. Só que isso traz riscos. Então, o que é o primeiro risco? Você diminuir a liquidez, né, a sua capacidade de honrar com seus compromissos no curto prazo, né? Isso pode ser devido, por exemplo, atrasos de pagamentos aí, as pessoas deixarem de honrar os compromissos com você e, teoricamente, isso vai virar uma cadeia. Você também vai deixar de honrar os compromissos com os seus fornecedores ou com seus empréstimos, né? E assim por diante. E o segundo ponto é que você pode ter perder clientes, por exemplo, porque você tem ali uma demanda, né, do seu produto, mas você não tem como financiar, né, os estoques, você não tem dinheiro para poder comprar mais matéria-prima, né, e aí você pode atrasar a produção, comprometer aí o seu processo produtivo. Deu para entender isso daí? Dúvidas aí, pessoal? Tranquilo. O que aconteceu que tá esse negócio amarelinho aqui? Não sei o que é isso. Então tá bom, vamos voltar aqui sem dúvidas aí, né? Ok. E aí, né, vai surgir a pergunta pra gente, né, pessoal? Tá, se eu não posso deixar no mínimo possível que eu posso correr algum risco, né? O que seria o nível ideal aí de investimento em capital de giro? Então essa pergunta, pessoal, é muito difícil da gente responder, tá certo? Então,
como resolver, né, o dilema risco-retorno envolvido nessa situação? Então, como é que eu vou resolver? Eu vou ter que, né, pensar na seguinte forma: será que eu quero correr mais riscos e obter mais retornos? Ou será que eu quero correr menos riscos e obter menos retornos? Então, cada um vai ter que avaliar, né, o que ele está disposto a aceitar. É claro que quanto mais riscos eu corro, né, pessoal, teoricamente mais retornos eu tenho. E vice-versa, né? Quanto menos riscos eu corro, menos retornos eu tenho. Então, o que é correr risco aqui? Correr risco aqui, nesse sentido, é você manter um capital de giro com valor mínimo, né? Então, quando você mantém um capital de giro ali com valor mínimo, você está correndo mais riscos, mas teoricamente você está fazendo o quê? Você está aumentando o retorno ali da sua empresa. E o que seria o contrário? Ah, eu não vou manter o capital de risco no valor tão baixo, então eu estou deixando de correr tantos riscos, mas aí eu estou deixando um dinheiro, estou deixando uma grande quantia de dinheiro parado ali, né? Teoricamente parado. E aí, pessoal, teoricamente eu também estou diminuindo o meu retorno, tá bom? Então, ó, o que é melhor para a empresa? Maior risco, portanto, maior probabilidade de retorno, ou manter uma situação de baixo risco, diminuindo assim sua probabilidade de maior rentabilidade. Então, a gente tem aqui, né, essa situação, ela foi chamada de dilema, né, de risco-retorno, tá certo? Por 3 autores aqui, tá certo, pessoal? Que cita lá que o Asaf Neto também cita, né? E esses autores, eles mostram 3 posturas aí que a empresa pode adotar com relação aos seus investimentos em ativo circulante, ou seja, seu investimento em capital de giro. A empresa, ela pode ser o quê? Conservadora, média ou agressiva. Esse média também a gente costuma chamar de moderado, né? Então, a empresa, ela pode ser conservadora, ela pode ser moderada ou ela pode ser agressiva. O que seria uma empresa conservadora? Uma empresa conservadora, pessoal, ela vai manter, né, um capital de giro com valor, né, um pouco mais alto, ok? O que seria uma empresa agressiva? Cara, a empresa agressiva, ela vai manter o capital de giro, pessoal, no menor nível possível, tá certo? No menor nível possível. E já uma empresa moderada, ela vai fazer uma média, tá certo? Entre uma empresa conservadora e uma empresa agressiva. Entendi isso daí? Beleza, professor, ok. Bem, e aí, segundo os autores, né, a política conservadora, ela vai levar a empresa a diminuir os riscos com a manutenção de maiores valores aplicados em capital de giro. Então, a empresa conservadora, pessoal, ela vai diminuir o risco, mas ela vai manter, né, mais valores aplicados em capital de giro. E aí, com certeza, né, esses valores vão fazer com que a empresa tenha uma rentabilidade menor. E onde que ela vai aplicar esses valores? Ela vai aplicar esses valores no caixa, né? Para se precaver de desembolsos não previstos. Então, ela vai deixar ali sempre um dinheirinho guardado ali no caixa, porque ela sempre imagina, não, esse dinheiro aqui eu estou deixando ele reservado, que pode ter imprevistos, tá certo? Ela vai também financiar aí as contas a receber, né? Porque o que pode acontecer? Pode acontecer, pessoal, das pessoas não pagarem, né, em dia, né, o que elas compraram, né? Então, essa política, né, ela vai permitir mais frouxa, né, das vendas, ou seja, eu não vou precisar cobrar tanto ali, né, dos meus clientes, porque eu tenho, né, dinheiro em caixa, né, para poder suprir isso daí. E essa empresa ela vai ter muito estoque, né, pessoal? Ou seja, vai ter uma grande quantidade de dinheiro investido ali no estoque. Então, isso vai diminuir os riscos aí de atraso na produção, perdas de vendas, por aumento inesperado de demanda, né? Então, ó, a empresa conservadora, ela vai ter dinheiro em caixa, ela vai ter dinheiro para financiar as contas a receber e ela vai ter um grande estoque. Então, com isso, ela evita, né, todos os riscos que podem acontecer. Então, o primeiro risco, de eu ter imprevistos aí para poder, né, desembolsar dinheiro. Opa, tem dinheiro no caixa. Os meus clientes não estão pagando em dia. Opa, eu também tenho dinheiro para poder financiar as contas a receber. Eu recebi ali uma grande demanda, né, de produtos. Opa, eu tenho mercadoria em estoque, né, para poder, matéria-prima ali em estoque para poder elaborar esses produtos. Então, eu consigo, né, atender essa demanda inesperada que apareceu aí. Tá bom?
Bem, já as políticas aí média e agressiva, elas são compostas por progressivas reduções nos investimentos circulantes, ou seja, a média ela vai diminuir um pouco esses investimentos e a agressiva, pessoal, ela vai diminuir o quanto, né, ela puder ali daqueles investimentos. E aí, isso faz com que a gente aumente o risco, né, mas também que a gente aumente a rentabilidade aí, porque você vai ter menos dinheiro parado, tá? Então, as empresas mais agressivas, elas vão diminuir a participação relativas, né, em itens menos rentáveis, como já dissemos, que são o caixa, contas a receber e os estoques. Bem, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês, tá? De uma empresa aí com relação ao investimento que ela vai fazer em capital de giro. Então, vamos exemplificar essa relação de risco versus retorno, né? E aí nós temos aqui, ó, a empresa ABC está estudando o impacto de diferentes níveis de aplicações em capital de giro. Para isso, construiu 3 cenários de investimento em capital de giro: um agressivo, um moderado ou um médio, moderado ou médio e um agressivo. Para fazer isso, né, ele adotou alguns critérios, né? Quais são os critérios aqui, ó? Os critérios que ela adotou foram os seguintes, ó. Ativo circulante. Quanto que ela vai investir no ativo circulante? Isso vai variar de acordo com cada estratégia. Opa, aqui ficou errado a palavra estratégia. Estratégia. Então, o valor que vai ser investido no ativo circulante, ele vai variar, né, de acordo com cada estratégia. O ativo não circulante, ele vai ter um valor fixo de 100 mil. O passivo total, o ativo total, vai ser a soma desses valores, tá certo? Isso vai variar. E como vai ser composto, né, o passivo? O passivo circulante ele vai ser composto da seguinte forma, pessoal. O passivo circulante vai ser 20% do ativo total, o passivo não circulante 30% do ativo total e o patrimônio líquido 50% do ativo total. Então, esses foram os critérios que foram adotados. Só lembrando o seguinte, né? O passivo circulante seriam aquelas obrigações no curto prazo, o passivo não circulante, as obrigações no longo prazo, e o patrimônio líquido, as obrigações com sócios. Então, a gente sabe que o passivo circulante e o passivo não circulante é o que a gente chama de exigível, né? Então, isso aqui são obrigações com terceiros, e o patrimônio líquido seria as obrigações com os sócios. Aí eu fiz o seguinte, eu montei aqui uma planilha no Excel e vou mostrar para vocês como é que foi feito isso daqui. Eu vou apagar essa planilha aqui. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Vou apagar tudo isso. Vou apagar. Que eu quero chegar nesses pontos aqui para mostrar para vocês. Então, olha só. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Tá. Deixa eu apagar isso aqui. Isso. Vou apagar tudo isso aqui. Então, vamos lá. Então, aqui são os critérios que ele colocou para a gente, tá certo? Aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. O cara que é agressivo, ele manteve um investimento de quanto? De 80 mil no ativo circulante. O cara que foi moderado, um investimento de 100 mil. E um conservador de 120 mil. Vocês entenderam essa lógica aqui, pessoal? 80, 100, 120. Isso aqui foram valores, assim, aleatórios, tá? Mas eu quero que vocês entendam por que o investimento de 80 mil, o cara se torna agressivo. E por que o investimento de 120 mil ele é conservador. Vocês entenderam essa lógica? Não. Tá, quem perguntou foi a Célia ou foi a Délia? Délia. Délia, então olha só. Délia, o que é o ativo circulante? O ativo circulante é o capital de giro, entendeu? O que eu estou falando para vocês hoje aqui? Eu estou dizendo o seguinte, que a ideia é que você mantenha o menor valor investido no capital de giro. Então, quando você mantém o menor valor investido no capital de giro, você está sendo um investidor o quê?
agressivo, porque você está correndo mais riscos. Então, quanto menor é o valor que você investe no seu capital de giro, você está sendo o quê? Um investidor agressivo. O que você está sendo um investidor agressivo? Você está correndo mais riscos, mas teoricamente você vai ter uma lucratividade maior. Ah, Conseguiu tá, agora? tá. Entendi. Aham, acompanhei. Agora você entendeu? Entendi. Então, ó, é porque esse ativo circulante, ele tem sinônimo para a gente de quê? De capital de giro. Bacana? Beleza. Ok. Então, vamos lá. Aí, isso aqui são valores aleatórios, tá, pessoal? É claro que não, vocês poderiam colocar outros valores aí, tá? Mas aqui é só para a gente ter uma ideia do que acontece. Então, o cara que foi agressivo, ele manteve o menor valor investido no ativo circulante, o menor valor investido aí no seu capital de giro. Já o cara que é conservador, ele obteve o maior valor que ele consegue aí, né, disponível no seu capital de giro, ou seja, no seu ativo circulante. E o cara que é moderado, vocês viram que ficou na média aqui, ó, né? Se eu somar 80 mais 120, dá 200. 200 dividido por 2 dá 100. Então, entenderam os valores? Para a gente começar? Entenderam aqui os valores? 80, 100, 120? Ficou entendido aí? Dá um ok aí pra gente. Se ficou entendido. Ok. Ok, professor. Então tá bom, vamos lá. Aí ele falou pra gente que o ativo não circulante, pessoal, ele tem um valor fixo. Ah, então independente aqui se o investidor ele é agressivo, moderado ou conservador, o ativo circulante ele vai ter um valor fixo. Então ele vai ter um valor fixo de quanto, pessoal? De 100 mil. Aí o que vai ser o ativo total, pessoal? O ativo total ele vai ser a soma, não é isso? Do ativo circulante mais o ativo não circulante. Então, o primeiro valor aqui é 180 mil e aqui vai dar 200 e o outro vai dar 220. Beleza? Todo mundo acho que acompanhou aí, né? Aí ele colocou que o segundo critério para a gente era que o seguinte, que ele queria manter o passivo circulante dele em torno de 20% do ativo total. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, meu passivo circulante, ele vai ser 20% do meu ativo total. Então, eu vou fazer aqui, ó, igual 20% do meu ativo total. Então, vezes 180. Tá bom? 20% de 180. Então, 20% de 180 dá 36 mil. Aqui, pessoal, a mesma coisa, ó, igual 20% de 200 mil. Então, 20% vezes 200 mil. Então, tem que dar 40 mil, né? Ok? E aqui, a mesma coisa. Eu vou só copiar a fórmula. Pronto, copiei, deu 44 mil. Bem, o que é o passivo não circulante? Ele falou que o critério aqui é manter o passivo não circulante como em torno, né, de 30% do ativo total. Então, vamos lá. Então, meu passivo não circulante ele vai ser 30% do ativo total. Então, vou colocar aqui igual 30% vezes o meu ativo total, que é 180 mil. Então, vai dar 3 vezes 18, né? Vai dar 54 mil, não é isso? Então, vai dar 54 mil. Ok? Aqui, ó, vai dar 60 mil, né? 30%, ó. 30% vezes 200 mil, vai dar 60 mil. E vamos só arrastar aqui, ó. Pronto, 66 mil. E o patrimônio líquido, pessoal, o patrimônio líquido é 50%. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual 50% vezes meu ativo total. Pronto, então dá 90 mil. Deixa eu só colocar tudo alinhado aqui. Pronto. Esse daqui vai dar 50%, então vai dar 100 mil, né? Ó, igual 50% vezes isso daqui. Pronto, 100 mil. E aqui igual, né? 50% vezes o 220 vai dar 110 mil. Pronto. Dúvidas aí? Alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Beleza. Pessoal, então o que a gente observa aqui, ó? Aqui seria a estrutura do nosso balanço, né? Então, meu balanço aqui seria meu ativo 180 mil, meu passivo 180 mil. Beleza.
já no agressivo, né? No moderado, eu teria aí um ativo de 200 mil, um passivo de 200 mil, e o conservador, um ativo de 220 mil e um passivo de 220 mil. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui como se fosse uma DRE, tá bom? É claro que ela está bem simplificada, mas é como se fosse aqui uma DRE só para a gente ver o que está acontecendo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aí o lucro operacional, tá certo? Então, vou pegar ali o lucro operacional e vou subtrair, pessoal, as despesas financeiras, tá bom? Então, vou pegar o lucro operacional, vou subtrair as despesas financeiras. Todo mundo lembra o que é despesa financeira? O que é despesa financeira? Vamos, o que é despesa financeira, pessoal? Vocês falaram que estão fazendo custo. O que é uma despesa financeira? São as contas, professor, tipo água, luz, salário de funcionário, essas coisas? Não? Não, não. O que é uma despesa financeira? Imposto, é? Não. Também não. Recargos e juros, professor. Isso, juros. Pessoal, Juros em casa. despesas financeiras são juros, tá certo? Que a gente paga. Tudo bem? Ok. Então, despesas financeiras são juros. Então, eu estou falando aqui para vocês o seguinte, ó. Aqui também foi um valor que ele colocou aí no livro para a gente, tá? Um valor aleatório que ele colocou aí. Esse aqui pode variar, tá bom? Aqui ele está dizendo para a gente o seguinte, que o meu passivo circulante, eu tenho juros aí, geralmente, né, em média, um juros de quanto? De 15%. Então, as minhas despesas no curto prazo, né, elas vão gerar um juros aí de quanto, pessoal? De 15%. Já as minhas despesas no longo prazo, elas vão gerar um juros de quanto? De 20%. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o cálculo, né? Quais seriam os juros que eu vou pagar em cima do meu passivo circulante e do meu passivo não circulante? Vou somar esses juros e o que eu vou obter? A despesa financeira. Tá claro isso? Então eu vou fazer aqui, ó. Então, eu vou pagar 15% de juros em cima do meu passivo circulante. Então eu vou vir aqui, ó, igual 15% vezes o valor do meu passivo circulante. Quanto que é o meu passivo circulante? 36 mil. Então, vou pagar 15% em cima de 36 mil. Isso dá 5.400. Ok. Eu vou pagar 20% de juros, 20% de juros, em cima de quem, pessoal? Em cima do meu passivo não circulante. Quanto que é meu passivo não circulante? 54 mil. Então, eu vou pagar 20% em cima dos meus 54 mil. Pronto. E aí, quando eu somar essas duas coisas, eu tenho o que eu chamo de despesa financeira. Ou seja, os juros que eu vou pagar em cima das minhas despesas. Minhas despesas não, desculpa. Das minhas obrigações no curto prazo e das minhas obrigações no longo prazo. Então, somando isso aqui, né, vai dar 16.200, não é isso? Ó, 5.400 mais 10.800. Pessoal, entenderam isso daí? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Se tiver dúvida, me perguntem para a gente poder continuar. E aí, dúvidas? Só uma pergunta, Hélio. Pode perguntar. Esse 90 mil aí em cima foi o exercício que já deu esse valor? O exercício deu para a gente, tá? Ah, não, Ele beleza. ele teve um lucro bruto de 90 mil, né? E aí a gente quer analisar os cenários, né? O que vai acontecer num cenário agressivo, o que vai acontecer num cenário moderado, o que vai acontecer num cenário conservador, tá bom? Então, boa pergunta. Isso aqui já foi dado do problema, tá, pessoal? No livro de vocês, pessoal, tem um errinho lá, por isso que eu nem copiei o que estava lá, porque tem um errinho. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. 219. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem um errinho aqui nessas continhas que ele fez, ó. Aqui, são esses valores aqui, tá vendo? Aí ele botou aqui 8.100, tá vendo que ele botou 8.100 em despesas financeiras? Só que a despesa financeira, pessoal, o valor dele é de 10.800, ó. Tá vendo, ó?
É tanto que se você somar 5.400 mais 8.100, não dá 16.200. Então tem esse errinho aqui, ó. Tá bom? E eu preferi colocar a despesa financeira embaixo. Porque se você olha para cá, não tem muita lógica, né? Se a gente vem nesse sentido, né, a despesa financeira é a soma do que você gastou com o passivo circulante e o passivo não circulante. Tá bom? Então, isso que eu coloquei aqui não está com erro e ficou aqui embaixo, tá? Despesa financeira. Então, quem quiser, quando estiver estudando pelo livro, esse 8.100 está errado, tá? Na verdade, é 10.800. Tá bom? Bacana? Bem, aí eu vou fazer a mesma coisa para o moderado e para o conservador. Vamos fazer? Então, aqui vai ficar o quê, galera? 15%, né? 15%. Opa. 15% em cima de quem? Em cima do meu passivo circulante, só que agora em cima de 40 mil, né? Então, vai dar 6 mil, ok? Aqui, eu vou fazer 20%, né? 20% em cima de quem? Em cima do passivo não circulante. Então, vai dar 20 de 60, vai dar 12, né? 12 mil, pronto. Aqui eu vou fazer o quê? A soma. Então, eu vou só somar. 6 mais 12 dá 18. Pronto. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, 15%, 15% em cima dos 44 mil. Ok. Aqui eu vou fazer 20% em cima dos 66 mil. Então, igual a 20% vezes 66 mil. Pronto. E aqui eu vou fazer a soma, né? Então, isso vai dar 19.800. É isso, né? 19.800. Pronto. Pessoal, alguma dúvida até aí? Alguma dúvida até esse momento? Não. Não? Então, vamos lá. Vocês lembram o que é LAIR? Eu coloquei aqui porque ia ficar muito grande. LAIR, pessoal, é lucro antes do imposto de renda, tá bom? Então, o que vai ser o lucro aí antes do imposto de renda? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o meu lucro bruto, que foi de 90 mil, e vou subtrair a despesa financeira, que foi de quanto? 16.200. Entendido isso? Eu pego o lucro operacional, subtraio a despesa financeira, eu tenho o lucro antes do imposto de renda. Entenderam o que eu fiz? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar 90, vou subtrair quanto, pessoal? A despesa financeira, que é 18 mil. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar os 90, vou subtrair a despesa financeira, que é 19.800. Ficou claro isso aí para vocês? Alguma dúvida aí? Acho que não, né? Então, vamos lá. Aí, a gente vai calcular aqui o imposto de renda. Ele deu aí uma alíquota para a gente, 40%. Isso aqui também é dado do problema, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou calcular 40% em cima de quem, pessoal? Em cima do lucro, né? Do lucro antes do imposto de renda. Então, vamos calcular 40% em cima disso. Isso dá 29.250. Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou calcular 40%, né, em cima dos 72 mil. Ok? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou calcular 40% em cima dos 70.200. E aí? Tranquilo até agora? Acho que não temos dúvida, né? Bem, o que vai ser então o lucro líquido? Pessoal, o lucro líquido vai ser a diferença. Eu vou pegar aqui, ó, 73.800 e vou subtrair o imposto de renda. Então, isso é o lucro líquido para a gente. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou pegar os 72 mil e vou subtrair os 28.800. Pronto, o lucro líquido. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, pegar 70 mil e vou subtrair o imposto de renda. Então, vou obter o lucro líquido. Deixa eu apagar isso aqui, já está calculado. Deixa eu apagar aqui para fazer o cálculo. Pessoal, até aí, alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma parte? Se não tiver entendido, só perguntar que eu repito aí e falo o que aconteceu. Aqui, deixa eu ver se alguém levantou a mãozinha aí.
Ninguém levantou a mãozinha aí, não, Felipe? Felipe que me ensinou a dar a mãozinha aí. Bem, pessoal, aí a gente vai calcular o ROI aqui, né? E aí, como é que a gente calcula o ROI? A gente vai pegar o patrimônio líquido, né? E vai dividir pelo lucro líquido. Na verdade, é o contrário, né? É o lucro líquido, foi mal, lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, pelo PL aí. E aí, o ROI, né, pessoal, é uma medida de rentabilidade, ou seja, lucro líquido, vamos pegar o lucro líquido e dividir pelo patrimônio líquido. Então, o ROI é uma medida de rentabilidade, ou seja, a gente vai calcular qual é a rentabilidade em cada uma das situações aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, o lucro líquido do primeiro, que é quanto? 44.280, e vou dividir ele pelo quê? Pelo patrimônio líquido do primeiro. O patrimônio líquido aqui é 90 mil. Então, ó, eu obtive uma rentabilidade, né, de 49,20%. Já no perfil moderado, vamos lá, o perfil moderado. Eu vou pegar o lucro líquido aqui, ó, certo? E vou dividir pelo patrimônio líquido aqui, ó, que é 100 mil. Opa, pronto. E o último, eu vou calcular a sua rentabilidade. Igual o lucro líquido, dividido aqui pelo quê, pessoal? Pelo patrimônio líquido. Pronto. E aí, o que a gente observa, pessoal? O que a gente observa aí nesses 3 cenários possíveis aí? O que a gente observa? Lembrando que essa aqui é a rentabilidade, ó. Isso aqui é a rentabilidade. Então, o que a gente observa aí nesses 3 cenários? O que a gente observa, pessoal? Ninguém observou nada. E aí, galera? Que eu observei que a porcentagem do agressivo foi bem maior que os outros, né? Ok. E o que torna essa pessoa, esse investidor, ser um agressivo? O que tem de diferente nele? Quem falou foi a Cleudiane? Isso. Cleudiane, o que tem de diferente? Você viu que tudo é igual? Né? Ó, tudo isso aqui é igual, né? O que torna ele diferente dos demais? O que faz com que a rentabilidade dele seja maior? Basicamente aí, ó. Porque os critérios eram os mesmos, ó, de proporção aqui, ó. Né? O que fez com que ele tivesse uma rentabilidade maior? Qual a explicação para isso? Outra pessoa pode responder também. Será que, não sei, eu estou percebendo aqui que o passivo não circulante dele é menor do que os demais. Ó, mas tudo isso a gente obteve a partir disso daqui, ó. Dos investimentos que nós mantivemos aonde? Hein? Investimentos que nós mantivemos aonde? No ativo o quê? Ativo circulante. Ativo circulante. Então, pessoal, o que vai, né, gerar esse maior lucro aqui? Esse maior lucro, pessoal, é quando eu mantenho o quê? Um menor nível, né, um nível mais baixo, tá certo? De dinheiro investido aonde? No meu capital de giro, ou seja, no meu ativo circulante. Então, se nós olharmos aqui, né, o cara que ele é agressivo, ele mantém aqui, pessoal, o nível mais baixo que ele pode manter aqui de valor investido, tá certo? No seu ativo circulante. O cara que é moderado, né, ele vai manter aí um nível intermediário. E o cara que é conservador, ele vai manter aqui um nível mais alto de valor investido no seu ativo circulante. Então, o que acontece? Com isso, né, a gente tem aí as rentabilidades, a gente vai ver, né, que a rentabilidade do investidor agressivo ela é bem mais alta do que o conservador, tá certo? E do moderado ela vai ficar aí mais ou menos, né, pessoal, na média entre os dois. Ficou entendido isso? Ficou entendido isso aí para vocês, galera? Sim, professor, sim. Bacana.
Então, ó, esses valores, pessoal, estão colocados aqui nos slides para vocês, tá certo? São os mesmos valores que a gente acabou de obter. E tem aqui algumas conclusões para a gente ver aí, ó. Então, ó, na estratégia agressiva, a empresa disponibiliza menores recursos no ativo circulante e obtém maior rentabilidade. Em contrapartida, pode ficar mais exposta aos riscos de liquidez e de que, de algum momento, né, seus estoques não sejam suficientes para tocar sua produção. Nas estratégias moderadas e conservadoras, os valores do ativo circulante, eles aumentam, diminuindo os riscos, mas também diminuindo a sua rentabilidade. Eu tinha deixado aqui um exemplo para vocês fazerem, mas acho que não vai dar tempo. Coloquei aqui algumas observações, né? Estudamos investimentos em capital de giro, agora vamos estudar o financiamento do capital de giro. O que significa isso, pessoal? Muitas das vezes, né, você precisa tomar dinheiro emprestado, né, para poder financiar esse seu capital de giro. E aí você vai ter que ficar muito atento, né, com o valor desses empréstimos. Porque quando a gente pegou aqui, ó, estabeleceu que 20% seria para o passivo circulante e 30% para o passivo não circulante, eu tenho que verificar isso daqui também, ó, a questão do financiamento. Se os juros que eu estiver pagando aqui foram juros um pouco mais altos, né, por exemplo, imagina aqui, ó, os juros que eu paguei aqui foi de 20%, mas imagina que ele fosse um pouco mais alto. Aí eu posso fazer justamente o contrário, eu posso concentrar menos dinheiro aqui no passivo não circulante e tentar concentrar mais dinheiro aonde? No meu passivo circulante, ou seja, para eu tentar evitar ter mais despesas financeiras. Porque as despesas financeiras, pessoal, elas que reduzem aí, ó, o nosso lucro antes do imposto de renda. Então, essas observações que eu coloquei aqui foi com relação justamente a isso, tá certo? Questão, se você tiver ali, ó, uma taxa de juros mais alta, né, você tem que tentar fazer o quê? Você tem que tentar concentrar o seu dinheiro aqui, pessoal, né, onde você estiver pagando menos juros. Então, se você, por exemplo, tivesse aqui, ó, que o seu passivo não circulante tivesse uma taxa de juros bem alta aqui, muito mais alta do que essa daqui, a ideia é que você concentrasse, né, a maioria do seu passivo no seu passivo circulante, tá bom? Porque quanto maior for essa despesa financeira, mais juros a gente vai pagar, né? Desculpa, quanto maior for o percentual, mais juros a gente vai pagar, ou seja, vai aumentar essa despesa financeira, consequentemente, reduzir o seu lucro antes do imposto de renda. Bem, então, pessoal, para hoje seria isso daí, né? Seria a nossa sessão 4.2 que eu teria para dizer para vocês, seria isso daí hoje. Aí, como eu falei para vocês, nós poderíamos fazer aquilo que eu falei, né? Na próxima aula eu continuaria, faria a sessão 4.3, certo? E se a gente estivesse tendo aula presencial, não teria essa aula, né? Porque vocês estariam fazendo só essa semana, próxima semana não haveria aula, porque seria a semana de aplicações das disciplinas interativas, né? Mas como a gente está tendo aula remota, não tem problema nenhum, eu posso dar essa aula aí para vocês e daria a aula da sessão 4.3. Então, como eu falei, a prova vai estar disponível para vocês começarem a fazer no dia 4, né? A partir do momento que você iniciou ali a prova, você tem 3 horas para poder encerrar a prova, ok? Não tem como você iniciar num dia e terminar no outro. Iniciou, começou a contar. 3 horas ali para poder terminar a prova, certo? E caso vocês queiram, né? Como eu falei para vocês, quem quiser fazer a prova, já faz logo. Se sentir confortável para fazer, faz. Mas quem não se sentir, eu vou dar mais uma aula aí, pelo menos da sessão 4.3 na segunda-feira, tá bom? Com relação aos nossos pontos, os 1.500 pontos, basta que vocês respondam, né, os questionários que eu coloquei lá para vocês. Então, respondendo os questionários, vocês garantem os 1.500 pontos, que são os faça valer a pena no final de cada sessão aí, na pós-aula de cada sessão. Dúvidas aí? Perguntas? Questionamentos? Tranquilo, tá tudo tranquilo. Então tá bom. Acho que só é eu que tô falando aqui hoje, né? Tô um bocado de mudo. Vou ficar calado aí, né, Wilton? Não, mas Professor, o povo até no início, até que o povo falou um pouquinho.
Diga, Célia, pode falar. Professor? Pois não. No caso, não, revisão antes da prova? Não Ou a entendi. revisão? Revisão, então não vai ter. Bem, eu acho que vocês preferem que eu faça uma correção dos exercícios que já foram dados, ou vocês preferem que eu faça a sessão 4.3? Fica a critério de vocês que sabem. O que vocês preferem? Porque na prova, professor, vai ser cobrado até qual? Até a 4.2 ou a 4.3? Provavelmente até a 4.4, Célia. É mesmo? Sim, tudo. Aham. Então, Não, nesse então é caso, melhor. pode falar. Não, Diga. então é melhor na segunda você dar a próxima unidade, né? Até porque os exercícios, por exemplo, o Faça Valer a Pena, quando você manda, você consegue ver as respostas, né? Sim. Bem, minha opinião. É verdade, Claudiane. Eu coloco lá as respostas para vocês, né? Tem como você verificar se você acertou ou errou, não é isso? Sim, Então, exatamente. pode ser assim então, Célia? Tudo bem? Sim, professor. Ótimo. Tá bom. E aí, galera? Tranquilo, então? Mais algum questionamento? Mais alguma pergunta? Jaqueline? Hoje você está mais calada? Tô calada, professor. Tô com enxaqueca, eu tô bem quietinha. Tô só Ah, prestando atenção. entendi. Simone, alguma dúvida, Não. Simone? Hein, Hélio, deixa eu só falar uma coisa para a Célia. Então, Pode falar. Célia, o que que eu fiz ainda? Todos que eu respondi, aí lá, quando ver a resposta, eu salvei, porque aí no dia da prova fica mais fácil, já ter as respostas lá, entendeu? Fica mais fácil para responder. Bacana. É mesmo, muito bom. Certinho. Estratégias aí para estudar, né? Com Para colar mesmo. certeza. Que isso, jamais. Tá certo. Pessoal, então, se não temos mais nenhum questionamento, não tem mais nada, podemos encerrar aí. É tanto que também vocês vão ter aula aí do Margel, né? Quem tem aula aí do Margel aí depois. Sim, temos sim. Então tá bom. Então, boa noite a todos aí, obrigado pela presença. Qualquer coisa que precisar aí, podem me perturbar, não tem problema não, tá? Boa noite, Hélio. Obrigada. Fica com Deus. Boa noite, noite, pessoal. professor. Boa semana. Valeu, obrigado. Falou. Vocês também, fica com Falou. Deus. Falou, galera.